Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viajem com a gente no mundo dos animes. Eu sou o Raul e não conheci o outro mundo porque... Não, pera, esse outro ali. Esse é bom, né, Raul? É a diferença. O maluco já chegou botando o pé na porta, né, velho? Nem 20 segundos de podcast já tomou a primeira porrada. Aqui é o Carlos e o Takemichi é a pessoa de 28 anos mais irritante que tu vai ver na tua vida. É verdade. É que o Takemichi de 28 e o Takemichi de 13 é a mesma pessoa. Exatamente, esse é um problema. Oi pessoal, eu sou o Christian e crianças de 12 anos que estão nos escutando agora, não pilotem motocicletas. Ou às vezes eles só estão imaginando, eles acham que estão de moto, aí quando você vai ver é a lente do anime e depois vida real, tá eles com o triciclozinho. Essas motinhas elétricas aí que o pessoal tá andando aí, isso aí de vez em quando é mais perigoso que uma bis, tá? Mas não é só sobre pilotar motocicletas aqui, as crianças em Tokyo Revengers, elas têm a voz mais grave do que a gente aqui do MDA. Ah, mas isso aí é normal, velho. Beleza, o Draken falando, porque eu sou o Draken, não sei o que, eu tenho 14 anos, 15 anos. Ah, beleza, flashback, 12 anos. Porque eu sou o Draken, aqui eu vou matar vocês aqui, eu vou quebrar vocês na porrada, tá entendendo? Criança de 12 anos, nem passou pela transição da puberdade ainda. Essa e mais testosterona do Draken, a gente vai ver após os eventos. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos com os e-mails e eu não estou sozinho. E aí, Lucas? Olha eu aqui de novo. Um e-mail e uma bíblia, Lucas. Só temos que descobrir se é o Velho ou o Novo Testamento. É o novo, porque são só os novos episódios. Vamos primeiro aí com o e-mail da Marcela. Saudações e bom dia, boa tarde ou boa noite para todos do MDA. É a minha primeira vez mandando e-mail para esse incrível e maravilhoso podcast. Comecei a acompanhá-los há pouco tempo, mas já é um lugarzinho especial no meu coração. Marcela, seja muito bem-vinda, espero que você goste. Espero que você não me odeie, né, porque eu vou falar muita merda de muito anime que provavelmente você goste. Enfim, mais uma vez, seja bem-vinda e da próxima vez manda o lugar de onde você mora, sua idade, que a gente sabe quais referências animísticas. Olha essa aí. Veio que eu nem percebi. Bom, ela continua dizendo assim, me julguem, mas eu não achei a gritaria do Asta irritante, não. Ela ri e parece mentira, mas é verdade. Asta me conquistou demais com esse carisma e o jeito extrovertido dele. Então, Marcelo, eu acho que depende muito de quão disposto você tá no começo do anime, entendeu? Acho que o problema é bastante no começo, depois fica bem mais de boa. Acho que até o próprio staff do anime entendeu que tava um pouco excessivo, né? Mas hoje em dia tá bem de boa. E comenta com a gente se você viu a versão legendada ou a versão dublada, porque vai fazer muita diferença nesse sentido. É, ele grita também, mas acho que grita um pouquinho menos. E outra coisa, né? Dependendo do nosso momento, até da nossa idade, a gente aceita mais algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que antigamente, quando eu era um jovem shonen, eu aceitava o Naruto gritando que queria ser Hokage tão alto quanto o Asta. E não tinha nenhum tipo de treta por causa disso, sabe? E uma verdade que ninguém pode negar é que Black Clover tem um dos melhores, e assim, ou melhor, na minha opinião, desenvolvimento de personagem feminino dos shonens. Noelle é um ótimo exemplo disso. É verdade. A gente falou sobre isso no podcast. Assim, dos grandes Battle Shonen, realmente, a gente tem algumas lacunas, né? Acho que até o próprio Fullmetal Alchemist deve um pouquinho nesse sentido. Assim, tem grandes personagens, assim, mas eu não vejo elas se desenvolvendo muito, né? Acho que a única personagem feminina de Fullmetal mesmo que desenvolve bem, acho que é a Hawkeye, né? A Hawkeye é uma puta personagem de Fullmetal, velho. Em questão de desenvolvimento feminino, Black Clover ganha de One Piece, cara, na minha opinião. Tudo bem, todo mundo tem direito de estar errado. Enfim, continuando. Aliás,
pegando a deixa de que eu estava ouvindo o podcast sobre Initial D, Aerobeat mais Black Clover igual perfeição. É a primeira ou a segunda, sei lá, é uma das primeiras openings lá de Black Clover. Eu acho que eu tinha conversado até com o Carlos comentou isso também no podcast, que tipo, são uma parada que ninguém pode reclamar de Black Clover, são as openings, né, são bem da hora. Uma coisa que ninguém pode reclamar da Pierrot são as trilhas sonoras escolhidas por eles. Né? Ganha o tempo fazendo filler pra pôr músicas legais, cara. Exatamente. E agora, chegamos na Bíblia, cara. Ele que tá acostumado a mandar mensagem pra gente via Spotify, o Odair Júnior, ele dessa vez mandou um e-mail aí falando de vários episódios que ele consumiu. E ele fala: Oi, eu sou o Odair, dos comentários do Spotify. Como não dá pra escrever muito lá, eu vou mandar um e-mail de vez em quando. Coisa que eu não faço em nenhum podcast. Amo vocês desde o Animística, olha aí que bacana. E ele começa falando sobre o episódio 20, Black Clover, parte 1, o Mago Bodybuilder. Ele fala: Eu tinha dropado quando os servos da Vanica voltaram porque achei que era muito enrolado. Aí mostrou o vice-capitão e eu fiquei tipo, esse cara também tem... E vai ajudar o Astra a treinar só agora? Porque ele não veio nos 6 meses de time skip pra treinar ele desde o começo. Uma conveniência de roteiro, e eu aposto que ele vai fazer os capitães pegarem também. Mas ouvi vocês falando de Black Clover e reacendeu a minha vontade de tatuar o símbolo dos touros negros do peito. E eu voltei a ler por causa do podcast. Aí, que bacana. Panini, queremos porcentagem, hein? Exatamente. E assim, ele falou umas paradas de conveniência de roteiro, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, do Jirai, né? Que quando tava todo mundo invadindo a vila, convenientemente ele e a Tsunade estavam ocupados, né? O pau tá quebrando na vila e o cara tá lá, tipo, caçando sapo. A vila tá pegando fogo, tá caído lá e os caras, não, peraí, tem um bingo aqui pra participar. Tem um bingo, né? Pode crer. E ele comentou também sobre Bleach, Lucas. Ele comentou o seguinte: quando eu digo que acho tudo antes e depois da Soul Society um lixo, é porque tudo que veio antes poderia ser feito melhor e em menos capítulos. Aí ele bota entre parênteses: se não me engano, o Papagaio do Shed é um volume inteiro. E aí sim vem a Soul Society, porque é um arco de emergência que tudo vai acontecendo rápido. E quando não tá aparecendo os protagonistas, é porque tá explorando o subplot do Aizen, que vai derrotar no final do arco. Aí vem o arco do Aizen, englobando o Ecomundo. Sim, é verdade. Tipo assim, cara, eu concordo que Soul Society tá muito acima da curva do que é o Bleach. Mas eu não acho que o Ecomundo seja um arco ruim. E eu nem acho que o arco de Kurakura seja um arco ruim. São arcos muito abaixo, entendeu? Mas Karakura, por exemplo, não é um Normal Days de Reborn, tá ligado? Eu acho que é melhor. Mas enfim, é que realmente Soul Society é bem melhor. Eu concordo. É que como Soul Society tá tão acima dos outros arcos de Bleach, fica parecendo que é tudo um lixo. E tem coisa que não é, cara. Karakura é um arco bacana, é um arco ok. O Ecomundo é um arco acima da média. Ele não é tão bom quanto a Soul Society. Porém, ele é um bom arco ainda. Só que depois, o que vem depois aí já não dá mais pra defender, não. Não, depois de Fullbringer é complicado. Continuando. As lutas são fracas, já que cada personagem luta com um personagem de poder visualmente equivalente. E a batalha rola demais até chegar ao momento que acaba subitamente com um Keikaku de alguém. Aí vem Fullbringer, que como arco de Bleach é ruim. Como a gente disse, nossa, meu Deus, é muito ruim. Porque não faz muito sentido. Mas como história, a parte eu acho incrível. Seguido pelos Quincy e Kubo fazendo o final que ele queria. Aí ele botou entre parênteses, porque acho que ele fez o final exatamente como ele ia ser, porém em 2 capítulos. E com o cancelamento da hora. Ele teve que rushar aquele final lá, mas, mano, Bleach é estranho porque durou demais e aí o final acelerou, tá ligado? Parece até as obras aqui do Rio de Janeiro, as obras da Copa do Mundo, que tipo assim, demoraram 10 anos pra fazer. Aí faltando tipo 2 meses pra Copa, não, tem que terminar aí, faz de qualquer jeito aí, irmão. E aí, finalizando no último parágrafo desse tópico de Bleach. Mas quando falamos de estilo, não tem ninguém melhor que o Kubo. Quando falamos de personagens carismáticos, mesmo mal usados, não tem nem comparação. E eu ainda sonho com um Musou bom de Bleach. Tem o de One Piece. E aí ele continua, porque tá tudo lá pra ser usado de maneira perfeita. Até melhor do que Naruto e One Piece, mas ninguém tá lá pra fazer. E aí tem o último tópico dele falando sobre Arcane, Raul. E ele disse, terminei Arcane, gostei. Não muito, porque como tudo que tem 45 minutos é muito enrolado. Continuo achando que as cores são meio sem graça e realmente não vejo a narrativa como uma coisa tão legal. Mas talvez seja porque eu gosto dessas narrativas de resolução não tão preto no branco e já esteja saturado por conhecer coisas muito melhores nesse mesmo estilo. Cara, você tem todo o direito de estar errado. Não, brincadeira, gente. Você tem direito de ter o seu ponto de vista, mas eu penso totalmente o contrário, no fim das contas. Mas também é opinião minha.
minha, né? Enfim, pra terminar, gostaria de dizer que tem um Poddorm, olha aí, ele fazendo um merchan, como muita gente chama, que é um podcast onde eu falo quase um vídeo do YouTube em formato só de áudio, onde eu dou a minha opinião sobre as coisas que eu quero falar, que nem sempre fazem muito sentido. O nome do meu podcast é Odavision, confiram lá. E eu vou lançar, se tudo der certo, um episódio sobre o que eu chamo de seinenização do shonen, já que aparentemente os shonens estão cada vez mais pegando coisas que manga seinen e de terror para compor a sua história. Cara, é um bate-papo interessante, mas também a gente tem que lembrar que com acesso à informação, as pessoas vão se desenvolvendo um pouco mais rápido do que antigamente, né, Lucas? Então as pessoas... Tem coisas que faziam sentido ser coisas de shonen, de seinen separado antigamente, e tem coisas que fazem sentido estar em shonen hoje. Tipo assim, mano, eu até brinquei com uma vez lá no trabalho, que se tem algo que ninguém consegue impedir é o progresso, saca? Tipo assim, mano, o progresso tá aí, tem coisas que a gente, como ser humano, evolui, saca? Então é aquela coisa que só podia chegar pra gente quando a gente tivesse uma maturação mental muito psicológica, enfim. Sangue em anime, mano, antigamente eu achava que era uma parada super adulta, tá ligado? Hoje em dia no anime mais básico já tem, saca? É porque a pessoa aprendeu que é assim, mano, faz parte. Tem assuntos psicológicos, né? Por exemplo, você tem A Voz do Silêncio. Pô, mano, acho que há alguns anos atrás seria algo super adulto. Hoje em dia é uma parada mais degustável, um pouco mais novo, sabe? É um papo, inclusive, muito relevante pro público adolescente consumir, né? Então, assim, acho que faz parte do tempo, entendeu? Acho que o progresso na evolução do ser humano faz que a gente consiga cada vez mais cedo se preparar para alguns assuntos, e isso acaba afetando na demografia dos gêneros, porque, enfim, as pessoas estão mais preparadas para aquele assunto, né? É sobre isso. Aí ele fala, obrigado pelo tempo e desculpa o e-mail gigante. Que é isso, cara, a gente adorou. E Lucas, já preparou aí o seu casacão de gangue? Aqui onde eu moro não tem muita gangue não, irmão. Aqui tem outra parada. É outra coisa. Começa com M e termina com Lícia, né? Pô, pra falar baixo aí, esses caras ouvirem, dá merda. É, exatamente. Ainda bem que ninguém sabe meu endereço aqui, né? Ninguém sabe que eu moro na rua 14. Casa 3. Opa. Bora pro podcast. Melhor, né? Melhor, pô. De volta com os dados técnicos de Tokyo Revengers, do gênero ação, slice of life, escolar, drama e sobrenatural. É sobrenatural, né? Porque não é natural o cara voltar no tempo. É verdade, não é natural um cara de 28 anos agir daquele jeito também. Com 24 episódios, o anime estreou no dia 11 de abril de 2021 e teve o seu fim da primeira temporada no dia 18 de setembro, também de 2021. Do estúdio Leiden Filmes, que fez os filmes de Initial D, Terraformars, Yamada Kanto Nananin no Majo, e um que não é tão conhecido, mas eu coloquei aqui só porque o nome é fenomenal, porque ele chama Senil. Senil. Tokyo Revengers, você pode achar na Crunchyroll, e a própria Crunchyroll também encomendou a dublagem pelo seu fiel escudeiro, estúdio Som de Veracruz. Som de Veracruz Studios, Rio de Janeiro. E mais um trabalho espetacular, né? Fizeram um bom trabalho. O Som de Veracruz é aquele estúdio que você não se preocupa de como vai ficar a dublagem, sabe? Quando sai dublagem da Netflix, a gente já fica meio assim, será que vai sair bom? Será que vai ficar ruim? Não sei o quê. Só que quando a gente pega a dublagem da Som de Veracruz, né, cara, você já tá tranquilo. Você fala, pô, os caras têm uma expertise em dublar anime, né? Sim. Eu vi em japonês, metade do anime, eu acho que até o episódio 14, e depois eu comecei a assistir dublado, né? Quando eu escutei a voz do Takemichi em português, eu fiquei, olha que legal, cara. Como é que é o nome dele? Era o Luiz Sérgio, né? Luiz Sérgio Vieira, se eu não me engano, o nome do dublador, que é conhecido pelo grande público aí por dublar grandes personagens da cultura pop, como Super Choque. Tem uma equipe boa. O Tachibana irmão, né? O Tachibana policial, ele é dublado por ninguém mais, ninguém menos, a versão adulta dele por Eduardo Drummond.
O Eduardo Drummond. Temos que mandar um grande abraço mais uma vez pelo Eric Bourgeois, acho que é a pronúncia. Foi o mesmo diretor do Fumetsu no Anatae que nós conversamos aqui, né? E foi um ótimo trabalho em relação a como foi trabalhado a linguagem das ruas na dublagem aqui em Tokyo Revengers, que é uma coisa bem comum, né? Quando se trata de uma série sobre gangues, porque Tokyo Revengers fala sobre gangues. E, cara, como é que tu vai falar sobre cultura da rua, cultura de gangues, se tu não vai ter um linguajar aí da galera, né? Do povão. E isso aparece bastante aqui. E eu acho que, claro, né? Nós temos que mandar aí um salve pros tradutores aí, que tiveram que pensar nisso, mas acho que a direção também teve que dar o toque pros dubladores e pra poder fazer esse tipo de trabalho aqui. Ficou legal, hein, cara? Eram expressões que a gente colocava mais realmente no começo dos anos 2000, sabe? Tocou Charlie Brown? Não, porque não tem Charlie Brown no Japão, né, cara? Verdade. Pô, mas aí, fala a verdade. Não ia fazer uma contextualização muito melhor, cara? Pô, CPM 22 tocando de fundo. Pá. Os dois saíram na porrada no aeroporto. A inspiração dos moleques é do Labela Cotijão Gordo, tá ligado? Até aí. E claro, né, gente? A fonte é um mangá que até o momento tem 24 volumes, continua em publicação, da demografia shounen. O anime adapta até o capítulo 73 do mangá. Então, você que assistiu até o final e viu que tem ali aquele final misterioso, leu o capítulo 74, que fica dentro do volume 9. O volume 9 que é do 71 ao 79. Mangá do autor Ken Wakui, editora Kodansha, Weekly Shonen Magazine. Aqui no Brasil ainda não saiu, mas será publicado em um futuro próximo no JBC. Às vezes, no momento que você está escutando esse podcast, já saiu. Provavelmente. Shonen Magazine publicou obras aí como Great Teacher Onizuka, Gotobun no Hanayome, que é conhecido aqui no Brasil no mangá como As Quíntuplas, Nanatsu no Taizai, Fairy Tail, Koi no Katachi, Kanojo Okareshimasu, que é bem mais recente, né, que é a namorada de aluguel, o próprio Fumetsu no Anatae, né, Uma Vida Imortal, que a gente gravou recentemente, em Noshibukai, enfim, várias séries aí, Hajime no Ippo, né, várias séries grandes aí. A Hironossora, é isso aí. O Ace of Diamonds também é deles. Várias séries grandes aí que provavelmente todo mundo já acabou esbarrando. Love Hina veio de lá também. Enfim, só pra deixar claro, porque todo mundo sabe muito da Shonen Jump, né, mas quando vai pras outras é meio nebuloso, então é bom deixar claro. Eu acho que a Magazine é tão conhecida quanto, cara, porque tem muitas obras de grande sucesso, inclusive que fizeram muito sucesso no Brasil, né, como o próprio Nanatsu no Taizai, que é da Magazine, né? É Fairy Tail, né, mano? Acho que é acima de tudo. Fairy Tail, várias outras obras que fizeram muito sucesso no Brasil. E aí, ô Chris, já tá preparado pra fazer a sinopse do anime com a voz do Draken? Tokyo Revengers fala sobre guerra de gangues, mas antes de nós entrarmos no mundo das gangues, temos que olhar o mundo pela ótica de Takemichi Hanagaki, um jovem de 28 anos, no qual se encontra numa vida medíocre, uma vida que trabalha em lojas de conveniência e ganha o seu dinheiro que gasta no dia seguinte nas porcarias da vida, como cerveja e salgadinhos. Vivendo num apartamento pequeno, Takemichi relembra do passado e sente saudade. Até um dia que ele vê na televisão nomes familiares. Eles foram vítimas de um acidente causado por uma gangue que ele já ouviu falar. Touman, ou Tokyo Manji Gang, ou Gangue Manji de Tóquio, né? No belo português. Takemichi fica impactado e lembra que uma das vítimas foi sua ex-namorada da época de escola. Triste, ele pensa, acontece, infelizmente. No dia seguinte, ele vai pegar o trem, vai ir pro serviço, e aí então alguém o empurra. Ele cai no trilho e é atropelado. E no momento que ele é atropelado, ele se vê no corpo do jovem Takemichi do início dos anos 2000. Um jovem de 13 ou 14 anos, revivendo aqueles momentos no qual ele tinha contato com a sua ex-namoradinha, agora falecida. Takemichi, então, vivendo aquela vida de jovens com sonhos, no qual poderiam almejar se tornar os maiores delinquentes de Tóquio. Ele tem um contato com um jovem. Esse jovem é o irmão de sua namoradinha. Ao apertar a mão dele, ele retorna à sua vida normal. E o jovem, agora adulto, diz: Takemichi, você voltou, eu te salvei, e você pode mudar as coisas. A minha irmã está morta, salve-a. E a história é sobre isso, sobre o Takemichi podendo voltar no tempo, apertar a mão do irmãozinho da sua namoradinha da época de escola. Ele pode refazer as coisas para mudar o presente, mas tudo isso está interligado com a origem da gangue Manji de Tóquio, no qual ele tem raízes. Como essa gangue se tornou o crime organizado mais influente de Tóquio, como isso levou a crimes hediondos e a morte da garota que ele ama, isso ninguém sabe. A gente descobre através da jornada dele em Tokyo Revengers. Na verdade, nem ele sabe, né? Porque chega no começo e ele fala:
ah, é, né? Eu fazia parte de uma gangue. Aí a gente vê o começo da história dele e ele não fazia parte da gangue. Ele era o cara que tomava um cacete dos caras e participava de lutas ilegais pros caras. Pois essa sinopse, na verdade, é só o primeiro episódio, né? Basicamente, ele é atropelado por um trem e aí ele aperta a mão do menino e volta, sendo salvo pelo menino agora adulto. Iria ser atropelado em um trem, de repente ele volta pro passado. Inclusive, ele acha que ele tá naqueles momentos da vida que as pessoas falam que quando você tá prestes a morrer, você vê a sua vida inteira pela frente, né? Pois é, e aí ele volta no tempo e por algum motivo, sempre que ele apertar a mão do jovem Naoto, ele volta no tempo. E isso fica meio sem explicação, é só porque sim, não tem explicação mesmo. Não tô dizendo que precisa ter, mas é só porque é um motivo muito arbitrário de aperta a mão do menino e aí tu volta, sabe? Tu não pode dar um high five com o moleque e tu volta no tempo, né, velho? É uma merda isso. Pois é, né? É o que o Chris falou. É uma ideia muito burra. Isso é real, tanto que ele descobre quando... Ele não descobre, né, na verdade. Ele aperta a mão do Naoto, quando ele tá no passado, ele volta pro presente. E aí o Naoto, que era um menininho, que eu acho que tinha uns 8 anos, que escuta uma história de um menino de 12, chega e fala, quando vira adulto, fala assim, ah, lembra aquele negócio que você me contou? Descobri como funciona, você aperta a minha mão. O que eu posso interpretar? Porque o troço é muito... Não existe explicação pra isso. Interpretar que o poder existe no Takemichi e... ele expressa o poder através do que significa o aperto de mão com o Naoto. Porque quando a Hina morreu, né, ele voltou e aí ele fala com o Naoto criancinha, o Takemichi ele tem essa oportunidade de falar com ele. E ele fala, cara, protege a tua irmã o máximo possível. Dá os teus pulos aí, porque no futuro ela vai precisar. E aí o menino, não, sim, claro, e aí eles apertam as mãos. Esse empurrão que o Takemichi fez na jovem Naoto inspirou ele a ser um policial, porque a família dele já tinha um histórico com detetive ou coisa assim, né? Eu acho que era o bisavô. É o avô deles. E aí, então, o Takemichi só deu um empurrão pra ele seguir o rumo do avô dele. Aí ele virou policial e sobreviveu ao atentado que ele teria morrido também. E aí é a primeira mudança do presente que o Takemichi causa. E aí, não, tá perto da minha mão, aí tu vai voltar e tal. Só que essa viagem no tempo, ela tem umas regras meio arbitrárias e estranhas. Por exemplo, no momento que tu aperta a mão, a mente do Takemichi volta no tempo e assume o corpo dele jovem. Só que o corpo no presente fica em coma. Dá a entender isso, né? Tem um episódio que ele cita isso. Fica em coma. Só que, olha que loucura. À medida que o Takemichi, a mente dele no passado vai vivendo, acompanha o tempo do presente. Passa um dia no presente, passa um dia no passado. A partir do momento que o Takemichi voltou, né? É basicamente isso. Então não é uma viagem no tempo absoluta. É uma viagem no tempo que também tem uma contagem regressiva aí, né? Pra quem viu Vingadores, tá mais pra De Volta do Futuro do que pra Vingadores mesmo. É, exatamente. E é meio estranho também essa lógica da viagem no tempo, porque em algum momento, no início ele entra em coma, e aí depois quando ele volta ele tava na loja, adulto, em pé, sabe? Não faz o menor sentido. Não faz. Dá a entender, quando a gente quer ser muito bonzinho com o roteiro, dá a entender, assim, que ele evoluiu o poder a ponto do seu ser no futuro também entrar no modo automático, que nem o seu ser no passado fica quando ele volta. Só que tem um outro problema aí. Quando ele muda o passado e volta pro presente, ele volta com a mente completamente alheia da realidade do presente. Só que o autor, ele faz ele ter memórias de coisas que ele viveu nessa nova realidade, só que efetivamente ele não viveu. Mas essas memórias só aparecem quando o roteiro precisa. Exatamente. Quando o roteiro não precisa, ele esquece. Ele não precisa saber, ele não sabe. Ele só não sabe. Então isso é um problema sério. Tokyo Revengers quer brincar com viagem no tempo, mas o autor não estabelece as regras direito e ele faz de forma meio estranha. Você sabe qual que é o mais esquisito? Já que a gente tá falando sobre essas quedas de roteiro. Eu acho que é o primeiro futuro, que é quando ele encontra o Atsuki como líder da gangue. O que? Ele pula do prédio lá? É isso. Só que antes de pular do prédio, o Atsuki fala, não, eu sei que você volta no tempo, não sei o que, salve a gente. Aí você fica assim, como que ele sabe? Não tem explicação nenhuma. Ele só sabe. Ele só sabe. Ou ele fala de um jeito como que leva a gente a entender que ele sabe, né? Então, o Naoto, pelo menos, a gente vê ele contando pro Naoto. O Atsushi, não. O Atsushi, ele deixa bem claro que o próprio personagem principal, que o Takemichi nunca contou pra ele, que ele descobriu. Ele descobriu que o cara volta no tempo. Falar, então é isso aqui. Pelo seu jeito de ser e tal, eu descobri que você volta no tempo. Uma coisa que é importantíssima para obras que tratam de momentos do tempo diferentes. Seja... Eu não falo de flashback, porque flashback é um dispositivo de roteiro. Mas eu tô falando de uma história que transita entre momentos de tempo diferente com o personagem transitando, sabe? Viagens no tempo de forma geral. O autor, ele tem que estabelecer regras para essa viagem. Se tu não tem regras para essa viagem no tempo, se tu não estabelece regras, o público não entende o que tá acontecendo. O público não leva a sério, não consegue compreender as consequências do que tá acontecendo. Então, por exemplo, o Vingadores aí, que o Raul citou, o Vingadores Ultimato, ele já estabelece as regras. Não funciona que nem De Volta pro Futuro. Acontece
acontece assim. Dragon Ball estabelece regras de viagem no tempo. Não, o futuro que eu vim, o Trunks diz, o futuro que eu vim não vai mudar, porque já aconteceu. Eu posso criar uma linha do tempo nova aqui. O Steins Gate, ele estabelece as regras, é outra série que trata de viagem no tempo, estabelece as regras. Se eu mandar mensagem pro passado e aquela coisa mudar, vai reverberar em mudanças no futuro. Que tipo de mudanças são essas? Está fora do nosso controle, assim, assado. Todas as obras têm que estabelecer regras, se não estabelece regras, fica uma bagunça. E o Tokyo Revengers, infelizmente, nesse quesito é uma bagunça. O próprio ReZero, né, que também tem animação, ele estabelece uma regra, né? Ele morre, mas ele volta no tempo. É uma viagem, não deixa de ser uma viagem no tempo com isso. E sim, ele estabelece regras, porque se ele não chegar no final correto, né, que seria o final correto do jogo, entre aspas, ele vai ter que voltar, independente se deu tudo certo. E comparando o ReZero assim, você para pensar que ReZero funciona literalmente igual um jogo, né, velho? Existe um mark point sempre, tá ligado? O que aconteceu antes, ele sempre vai lembrar. O que aconteceu depois do Mark Point, só o Subaru lembra. E tipo assim, não importa pra cronologia da história, só importa pra ele. Então, é sempre o Mark Point ali e aquilo é uma determinação. É como se fosse um ponto de ramificação. Em Tokyo Revengers, acho que o mais próximo que a gente pode lembrar é Erased. Só que Erased, pelo menos, ele trabalha melhor a questão de como que o personagem vai, por quê, sabe? Tem toda uma explicação. Eles tentam, pelo menos, explicar. Ele explica algo, basicamente, que você fala assim, ok, o problema é o seguinte, o que me incomoda muito é obra que me enrola e nem tenta me enganar. Cara, quer me enganar? Me engana direito, me enrola direito, cara. Tokyo Revenger é uma obra que te enrola o tempo inteiro e ela não sabe te enrolar. Ela usa artifícios que a gente vê em mangás dos anos 80 de Battle Shonen, que ninguém usa mais, que tá claro, que tá vencido, como a questão de quando você tem uma cena de batalha, em vez de você investir numa cena bonita de luta, né, e tudo mais, não, você dá um soco e daqui a pouco tem 50 personagens falando, enrolando e você não tem uma cena de luta. Você não tem uma coreografia de luta decente. Esse é o ponto. Tokyo Revengers, ele usa da viagem no tempo como um artifício sobrenatural pra te entregar uma história de quê? De gangue. Histórias de gangue, de delinquentes, de yankees, né? É uma coisa que não faz tanto sucesso quanto fazia o quê? Nos anos 80. Infelizmente. Tá em desuso, né? Então o que acontece? Eles só usam o artifício de dispositivo de viagem no tempo só pra te entregar essa história e tentar trazer um respiro pra esse tipo de história, para os jovens, adolescentes, que tá em desuso. E aí o que acontece? Eles te entregam com uma roupagem cheia de pó velha, né? Mofada, porque não funciona direito hoje. Dragon Ball ensinou que você não precisa fazer muita coisa no roteiro. Fã de Battle Shonen quer ver porrada. Investe na coreografia de luta e tudo mais. Tokyo Revenger investe em tentar fazer como se aquilo fosse muito maior do que é e muito mais complexo do que realmente é, só que no fim das contas ele não te explica nada, ele não tem um artifício pra falar, ó, isso aqui é desse jeito por causa disso, disso e disso, e ele não vai te explicar, ele vai tentar te enrolar, ele vai tentar te enganar até o último episódio, e o pior, o que a pessoa quer ver, que é a porrada, que é a briga, ele não te entrega. Algumas coisas que me irritam nessa construção de roteiro de Tokyo Revengers a primeira coisa que ele faz dessa viagem no tempo me parece muito menos ser uma viagem no tempo e muito mais estratégia que Isekai usa. Que é o quê? Você pega um moleque de 28 anos que não conseguiu nada na vida, não conseguiu se desenvolver, ele sente mal com a própria vida, e aí joga ele no passado com a prerrogativa da namorada dele, mas na verdade é uma questão de ele evoluir dentro da gangue. Então, é uma estrutura de Isekai. Você transferindo para um novo mundo, você faz as coisas que você não acabou não fazendo na sua outra vida. Então, a estrutura pra mim é a mesma. E como a estrutura segue nessa prerrogativa, o motivo de a viagem no tempo existir é esse, ele acaba cagando todo o resto da cronologia, porque o motivo da viagem no tempo, ele acaba juntando os dois pontos, entendeu? Ele faz o Isekai misturado com a viagem no tempo. E aí, como ele faz os dois, ele não consegue dar uma narrativa interessante pra essa questão de viagem no tempo. Por que eu tô falando isso? Porque ele poderia simplesmente fazer exatamente igual o Isekai faz. O moleque voltou ao primeiro ponto na vida, ele tá com 12 anos de volta e ele não precisa mais voltar pro futuro. Ele podia viver só no passado, entendeu? Eu acho que Tokyo Revengers seria uma história muito mais resolvida só nesse ponto. Não precisaria ter esse pêndulo de bate e volta. No momento que ele faz esse pêndulo de bate e volta, ele cria uma narrativa que ele não sabe contar. E por que ele cria essa narrativa que ele não sabe contar? Porque ao invés de ele tentar desenvolver uma história de um moleque de 12 anos que tá numa luta de gangue ali e tudo mais e tal, o que ele faz? Ele vai pro choque. Os episódios do futuro só existem pra te chocar.
Só isso pode chocar. Personagem morrendo, personagem quebrado. Eu tô no corredor da morte. Nossa, sabe? Exatamente. E tipo assim, eu vou te falar que alguns desses episódios são até dos melhores. Os 2 primeiros episódios que ele volta no tempo, pelo menos pra mim, que é quando ele encontra a namorada e quando ele encontra o Atsushi. Esses 2 episódios eu até acho eles narrativamente interessantes porque eles constroem uma coisa com os outros personagens junto com o Takemichi. Isso demonstra que o autor, em certo sentido, o que ele faz? Ele sabe ter um tatozinho pra construção de relacionamento, de como eles vão se expressar e tudo mais e tal, por mais que o Takemichi seja uma palha, não seja nada em questão de narrativa mesmo, nossa, é horrível. Mas assim, ele sabe montar isso. Só que é muito interessante que ele pega essa questão que eu acho que ele, razoavelmente, ele até consegue desenvolver, ele joga isso fora pelo choque o tempo inteiro, no futuro. E isso não se reverbera no passado, porque, por exemplo, a namorada dele morre no futuro. Quando ele volta pro passado, cara, passa uns 2 episódios, eu teria voltado com sangue nos olhos. 2 primeiros episódios depois que o Takemichi volta no passado, ele tá, sei lá, ele tá no parquinho com o Mike, trocando uma ideia, e é isso. Parece que chega um momento que ele se importa mais com o Draco e com o Mike do que com a própria namorada. Talvez se ele tivesse que no futuro fazer uma escolha entre a vida do Draco, do Mike ou da namorada, ele não saberia escolher. O Draken. É Draken, eu tô falando Draco, é Draken, isso. E isso faz perder a força da essência da obra. O que é a essência da obra? Ele voltou no tempo. E ele volta no tempo uma segunda vez pelos quais motivos? Por causa da namorada. Por causa que ele quer consertar o passado, que vai resultar no futuro que a mina morre. Então, qual é a estrutura básica da história? Eu estou voltando no tempo, 1, porque eu sou um merda no futuro. 2, estou voltando no tempo por causa da minha namorada. São esses 2 pontos básicos que a obra te entrega. E tu vai construindo a obra pro futuro, isso é meio esquecido. Na verdade, não é esquecido porque basicamente a obra te diz que é muito melhor você, de vez de você ser um trabalho normal, você entrar em gangue e extorquir pessoas. É isso que a obra diz. E possivelmente é isso. Ser agiota é maneiro, tá, gente? Brigar em gangue e ser agiota é muito bom. Ser brigão, quebrar a cara das pessoas de graça é interessante. É uma saída legal de vida. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois, que eu acho que explica exatamente o primeiro erro de Tokyo Revengers. Vocês têm empatia? Vocês se importam com o drama dele? Vocês se importam com o Takemichi? Pra consertar erros da minha vida passada, eu acho que qualquer pessoa vai ter empatia com ele. E depois que estabeleceu as regras, ele tá seguindo? Depois não, porque ele é muito chato. Até porque existe um problema na narrativa da série, que é, ele tem 28 anos, mas na verdade, mesmo com 28 anos, ele não tem nem 10, tá, de cabeça, gente. Ele tem 9, uma coisa assim. Diz que ele tem 13, 14 anos no passado, mas na verdade, os 2 eus dele têm menos de 10 anos, né? Vamos ser sinceros. Questão de empatia, eu me compadeci pela causa dele, como o Carlos trouxe, né? Mas eu não consigo gostar. Eu acho que o Takemichi, ele é um personagem gostável no começo, exatamente pelo seu underdog, seu personagem que ele tem essa oportunidade de mexer nas coisas, mas à medida que nós percebemos que ele é um personagem que nem reativo essa é a parte mais triste. Se ele fosse um personagem reativo, ia ser interessante, porque os choques iriam fazer ele avançar, mas nem isso acontece, né? Ele não é um personagem nem ativo, nem reativo, e pior, ele não é nem um personagem, aquele tipo de personagem que pensa, porque o Naoto pensa pra ele o tempo todo. Toda vez que ele volta é com o plano que o Naoto montou pra ele. E quando não é o Naoto, é uma ideia de Jiriko, tipo, vou chegar no topo da Touman. Aí o Naoto olha pra ele e fala, tipo, cara, tá maluco? Pra quê? Pra que você quer fazer isso? Por quê? Tu quer virar chefe do negócio pra dizer pra eles, não, parem de vender cocaína, parem de extorquir pessoas, parem de roubar carros, é isso? Porque é o que tá, é um crime organizado, porra, essa porra vai virar máfia, tá entendendo? É isso que vai acontecer. Ele quer chegar no topo, só que se ele quer chegar no topo, ele tem que passar pelo Mike. Tanto que quando a gente tá nos episódios finais que ele chega no topo, ele não chega exatamente no topo. O Mike tá meio que cagando, né? Depois que o Draken entra no corredor da morte, né? O Mike, mais uma vez, ele fica na bad por causa disso, porque é o melhor amigo, é praticamente irmão, sumiu e deixou tudo na mão dos caras. A primeira vez o Mike vai pra guerra, né, que foi o que causou a explosão com a morte da Tachibana, porque ele sabia de quem era a culpa do Draken morrer. Na segunda vez pra frente, ele não sabe, né, porque é alguém de dentro. E aí o que acontece? Que o chefe faz? Se afasta. Não, vamos ser sinceros, o Mike como chefe é nada, né? Sempre foi e sempre será. Ele é uma criança, velho. Ele é uma criança. Não, tipo assim, não tô falando só do passado, tô falando, tipo assim, os acontecimentos que desenvolvem pro futuro. Na verdade, o único adulto na história inteira da Toma é o Draken. E como o Draken vai parar preso todo momento, a gangue vai toda hora pro inferno. Pelo menos nisso eu acho bom a história do anime. Que eles colocam que, tipo assim, quem organiza é o Draken. Não é mais ninguém. É que, na verdade, assim, quem manda lá é o Mike. Só que o coração... é o Draken, exatamente. Mas isso é explicitado diversas vezes. Porque tem um momento que, depois que é superado esse conceito
conceito aí de vamos salvar a minha namorada, fica vamos salvar o Draken e minha namorada, porque o Draken morrendo, o Mike perde a cabeça, ele não vai ter mais a âncora ali moral dele, ética, né, o coração, ele vai despirocar e vai virar o crime organizado. A gente descobriu que não é bem isso que acontece, né? Ele tem toda aquela cena, o Takemichi esfaqueando a mão, sabe? Que ele tem uma cicatriz e tal, pra salvar o Draken, que tava todo fudido. E aí é meio que se perde meio, né, ao longo da jornada em Tokyo Revengers, essa construção aí de o que o Takemichi tá fazendo ali. Mas fica muito explicitado que o Draken, de longe, é o coração do negócio. Cara, você vê que o Takemichi, ele não faz muito sentido. Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz quando ele entra, ele vira amigo do Draken e do Mike, é meio que abandonar os amigos dele. Os amigos dele de infância, que estavam ali com ele o tempo todo, que continuam ajudando ele toda vez que ele tá na merda. Quando tá tudo certo, os caras vão ligar pra ele pega o celular e fala, é ele que tá ligando, não vou atender não. Ele faz isso com o Kazushi. Cara, ele faz isso o tempo todo. E você vê que os personagens mais fracos, que são os amigos dele de infância, eles são ignorados no começo da história, sabe? Eles só aparecem quando o roteiro precisa. Quando, não tem mais ninguém pra salvar o personagem principal e o personagem mais forte foi esfaqueado. E agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar os meninos lá de bucha de canhão até chegar a ambulância. Não tem pra quem explique e faça uma explicação expositiva aqui, chama um amiguinho que é nerd lá de óculos. Ele fica escrevendo num quadro, literalmente, explicando o que o público precisa saber, sabe? Nossa, são dois artifícios de roteiro muito escroto, que é tipo assim, existe um problema, não consegue se resolver, tira alguém da bunda e coloca pra resolver. Ou precisa explicar alguma coisa, tira alguém da bunda, essa pessoa vai explicar de forma estupidamente narrativa. Isso acontece o tempo inteiro em Tokyo Revengers, eu concordo com vocês. E, mano, tipo, eu até acho que ele consegue construir a narrativa entre os personagens de forma interessante. Só que é tudo muito jogado. Exatamente. Pra ele construir uma coisa, ele tem que abandonar todo o resto. Esse é o grande problema. A narrativa é muito ruim. Pensa na Emma. Presta atenção no que o roteiro faz com a Emma. A primeira vez que ela aparece, é em que situação? No festival. Não, ela tá de calcinha, sutiã. Ela tá pelada em cima do Takemichi quando ele volta. Ela tá dando uns pega no Takemichi, é isso. A segunda, é a gente descobrindo que a Emma é extremamente apaixonada pelo Draken. A terceira, que a Emma, que tava em cima do Takemichi, é irmã do chefão da máfia. Do Mike, irmão do Mike. Você vê que não faz sentido algum. E depois ela se torna a melhor amiga da Rina. Eu gosto muito dos personagens das garotas. Eu acho que eles são personagens bem legais de se acompanhar na obra. A Rina é um ótimo personagem pra Tokyo Revengers. Eu gosto quando ela aparece também. Boa personagem. E eles são escanteados o tempo inteiro na obra. E sabe qual é o problema? Eles são escanteados e por que a gente imagina que isso é um demérito pra obra? Porque o personagem principal é um bostão. Quando o personagem principal é um bostão, você quer ver mais dos secundários. Você quer ver mais da Rina, você quer ver mais da Emma, você quer ver mais dos moleques, você quer ver mais do Draken, principalmente. Só que você tem que gastar muito tempo apresentando a história da parte do olhar do Takemichi. E isso não te compra na obra. É que o único, né, que tá ligado ao sobrenatural da ida e volta é o Takemichi, então a gente só pode acompanhar a jornada dele, os outros são os peões que estão ali e se movendo no tabuleiro, e o Takemichi, ele fica parado, gritando, para, não aguento mais, e é inútil, e as coisas continuam do mesmo jeito. Pior é que o Takemichi, de todos os personagens que tem na obra, ele é o mais mal escrito, e ele é o que mais tem tempo de tela. Sendo que isso acontece, torna muito difícil de você gostar de acompanhar a Tokyo Revengers nesse sentido, porque o Takemichi, primeiramente, a gente já comentou, ele tem a mente de um moleque de 28 anos, mas ele não age nunca como uma pessoa mais velha, tá? Nunca. Segundo, viagem no tempo. Ele sabe o que vai acontecer várias coisas no futuro. Ele sabe várias coisas que tem pra acontecer no futuro, ele sabe o que vai acontecer, tipo, episódios marcantes da vida de qualquer pessoa, esse tipo de coisa. Ele sabe. E terceiro, como uma construção narrativa do jeito que ele funciona e do jeito que o próprio autor ele se apresenta para construir a narrativa entre os personagens, que em vários momentos são legais, deles conversando, esse tipo de coisa assim. Eu queria muito mais ver, tipo, do Takemichi conversando realmente com a Hinata, de ele se soltando mais com ela, e não acontece nada. Quando vai acontecer, é um romance de um moleque de 12, todo travado. Pelo lado da Hinata, isso é entendível, principalmente na sociedade japonesa. Pro lado dele, não. Essa dualidade de apresentação de personagem, ele tem 28 anos, ele deveria ser um pouquinho mais safo. Ele age como um moleque de 13, 14. E no meio disso tudo tem uma narrativa dupla, que nunca se encontra, e ao mesmo tempo as duas são ruins. Você tem um personagem que é horrível, sinceramente, Takemichi é um personagem horrível. Aí você tem que acompanhar por mais tempo um personagem horrível disso, acaba denegrindo a obra. Melhor personagem, o personagem mais explicado da obra, ele não é nem co-protagonista, ele é um artifício para um fim, que é o Draken. O Draken, ele é super bem explicado, você tem empatia com o personagem, muito mais do que com o Mike, que depois é explicada a história dele, com o próprio Naoto, que o Naoto tem uma explicação rápida, mas é o suficiente pra ele, com a própria Tachibana, com a própria Emma. Todos esses personagens são trabalhados, só que o Draken, ele é extremamente bem trabalhado porque ele é o coração ali da história, né? Ele é o que vai fazer você sentir empatia pela gangue.
sabe? E, cara, no fim das contas, o Draken, ele deveria ser, pro Takemichi, só um artifício pro fim. O que seria esse fim? Salvar a Hinata. Se acontecer qualquer merda com o Mike e com o Draken e eles ficarem maus, vai estourar na Hinata. É um artifício de roteiro que a gente vê naquele livro A Máquina do Tempo, né? Que é um livro de 1895 do H.G. Wells, que é um cara, a mulher dele morre e tenta fazer várias coisas, e tudo que ele tenta fazer pra salvar a esposa dele, nunca dá certo. No começo ele viaja pro passado, né? Que a esposa dele sofre um acidente numa carruagem lá e morre. Só que não tem como impedir. Aí ele fica meio pirado das ideias e vai pro futuro, ver se encontra alguma resposta no futuro. Só que aí ele descobre que o futuro não é muito amigável. E aí depois ele acaba descobrindo que a morte da mulher dele é um ponto fixo no tempo, ou seja, é imutável. A gente viu isso também no episódio do What If, do Doutor Estranho, né? Do Estranho Supremo lá. Né? Exatamente, que ele tenta fazer de tudo pra salvar a médica que morreu, mas ele descobre que ali é um ponto no tempo. Todas essas obras são inspiradas nesse livro, do H.G. Wells. Se você pega o próprio Erased, ReZero, Tokyo Revengers, a série do Doutor Estranho, tem muitos filmes também. O H.G. Wells foi um dos maiores autores de ficção científica do mundo e a primeira história de viagem no tempo é dele, né? É exatamente essa. O cara manda muito bem. E aí você chega ali e você descobre que a única coisa que muda depois de todo esse tempo vendo tudo isso acontecer é você mesmo, ou seja, o personagem principal. E o Tokyo Revengers nem isso consegue fazer, porque, cara, você vê o Subaru do ReZero, ele mudando conforme ele vai passando pelas experiências traumáticas. Todo aquele drama que ele faz, vendo as pessoas morrer e tudo, vendo tudo dando errado, vai tornando ele mais safo, mais forte e fazendo ele chegar ao seu objetivo. Ele amadurece, né? Ele amadurece como ser humano. O Takemichi não faz isso, cara. Ele é aquele mesmo personagem o tempo todo. E ele não é o menino de 12 anos. Não lembrem dele como menino de 12 anos. Ele é um cara de 28 que volta ao passado. Sim. Gente, qualquer um que tá escutando aqui, que é adulto, só se imaginem na situação de, se vocês pudessem enviar a mente de vocês agora pra cabeça de vocês, sei lá, na época do ensino fundamental lá, no sexta, sétima série, sétimo ano que ele tá lá, vocês não iam parar de fazer as cagadas que vocês faziam agora com a mentalidade madura de hoje? Encaram como o que seria o melhor? Ele nem isso. A construção do Takemichi é imbecil, cara. É só mal feito, entendeu? E esse é o grande problema pra mim de Tokyo Revengers. Além do que a gente vai falar de narrativa visual, de construção e tudo mais e tal, você tem que acompanhar um personagem que não se desenvolve com 1 bilhão de fatores acontecendo. Mal ou bem falando, as coisas que acontecem em Tokyo Revengers são até legais. Dão vontade de acompanhar. Então o autor consegue construir um cenário que tem tudo pra desenvolver o personagem, mas o personagem não se desenvolve. Como é que funciona isso? Isso não faz o menor sentido. Pois é, parece que o Takemichi é blindado a todas as influências externas do que ocorre ao redor dele, o que é inverossímil, não funciona. Um personagem bem escrito jamais passaria incólume por isso, sabe? O Takemichi é um personagem que não funciona. As pessoas podem perguntar, mas porra, você falou lá no começo que no Battle Shonen a pessoa quer ver porrada, então por que vocês estão falando de tudo isso? Pelo seguinte, porque se você pegar vários aspectos da obra e dividir entre gêneros, eu vou deixar o Battle Shonen por último, você pega o Slice of Life, você não tem empatia pelo personagem principal, pelo que ele faz, porque tudo que ele faz não faz sentido. Morreu a obra. Aí você pega o drama. Cara, as cenas de drama, algumas são boas, inclusive a cena que o carro explode é muito boa, só que parece que 5 minutos depois ele meio que se acostuma, ele fala, não, eu vou voltar de novo e salvar, então tá tudo bem, e volta, sabe? E ele não tem nenhum tipo de mudança por causa disso, como eu falei do Subaru, né, que ele vai evoluindo por causa disso. Ele, não, eu vou voltar, eu vou ser o líder daqui e vou resolver tudo. E ele não tem nenhum tipo de evolução com isso. Pode fazer um paralelo muito da hora com o ReZero. Lembra a primeira temporada com a morte da... Eu já vou dar um spoiler de ReZero aqui. A morte da Ren pelas mãos de Petekus Romanè-Conti, lá na primeira temporada, né? Daquela forma brutal. E o Subaru tava preso, vendo tudo aquilo, vivenciando. Ele morre e volta. O que é a primeira coisa que ele expressa quando volta? O episódio termina com um zoom nos olhos dele. E os olhos dele, que até então tinham perdido o brilho, porque ele tava numa comatose, ele tinha simplesmente desistido da vida, lembra? Os olhos dele voltaram a brilhar, mas com o brilho da ira, o brilho da vingança, porque agora eu vou dar um jeito de impedir que isso aconteça. Aqui isso não existe, cara. A Rina morre dizendo: ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu não quero que a pessoa que eu ame morra junto comigo. O que o Takemichi faz? Ele não expressa nada. O máximo que aconteceu nessa obra foi ele ver o cara lá e dar um soco na cara dele e ficar, por que eu fiz isso? Ou seja, não funciona o Slice of Life, não funciona o drama. Aí vai falar, beleza, tem Battle Shonen e tal. Me fala uma coreografia de luta que tem nesse anime. São 24 episódios. Me fala uma. Não existe. Porque é um soco e depois um monte de vozerio falando, nossa, ele bateu, não sei o quê. Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos, tinha os poderes, tinha os golpes, cara. Então, assim, beleza, os caras
caras fazerem isso, sabe? Quando o cara batia, não sei o que, e ficava meia hora explicando, mas pelo menos explicava alguma coisa que tava acontecendo. Cara, é um soco comum e os caras ficam meia hora falando sobre isso e depois dá um outro soco ou um chute. Você pega o Mike. Cara, o Mike, ele luta 2 vezes com o Shuji Hama e eles estão em pé de igualdade. Só que, quando o roteiro precisa, o Mike fica puto, dá uma bicuda só no Shuji Hama, bota ele no chão e resolve. Derruba o cara. Então, sobre estrutura narrativa, o Carlos e o Raul, eles falaram muito bem como conceitualmente e funcionalmente na narrativa o Takemichi, ele é terrível por si só. Por mais que existam eventos que ocorram na série, por mais que tenham personagens e núcleos de personagens da hora que nos chamem a atenção, querendo ou não, a cena do carro é dramática, querendo ou não, o personagem do Draken é do caralho, sabe? Mas não funciona de forma geral porque não existe a cola, o grude, que é o protagonista. O protagonista não funciona. Então, além disso, a estrutura narrativa. O que é essa estrutura? É como a história, como essa narrativa é nos exposta, nos mostrada, transmitida para o espectador. E, infelizmente, Tokyo Revengers, ele é muito deficiente nessa transmissão da narrativa. Por quê? Porque tu tem, como o Raul disse, uma forma já antiga, uma forma já ultrapassada de demonstrar acontecimentos. Então, um personagem, ele fala alguma coisa, e aí nós temos ali uma reação de pessoas que estão acompanhando. Oh, nossa, um soco. Ah, nossa, ele é foda. Oh, caramba, Toman é demais. E coisas assim. Eu fui verificar o mangá agora pouco antes de gravar, e o mangá, ele funciona da seguinte forma, de forma geral, né? Acontece alguma coisa e numa página nós temos ali, então, as reações, ou pelo menos as impressões dos personagens, ou a expressão do rosto deles mesmo, para demonstrar o impacto daquele acontecimento. É por isso que o autor no mangá escolheu fazer isso, porque ele quis sacrificar uma narrativa gráfica que demonstrasse toda a linha de acontecimento, que, sei lá, uma ação, por exemplo, né, um combate, para nos mostrar o impacto dele, mostrar as consequências para todo mundo que tá acompanhando, ou seja, os personagens reagindo. Nossa, isso é muito foda, Mike, não, aquela coisa. Só que isso é antigo e hoje em dia não funciona em anime, cara, porque fica arrastado. Então o estúdio que tá fazendo Tokyo Revengers, ele vai pegar, eu não vou entrar nem em questão de orçamento, mas ele vai pegar essa imagem do personagem impactado, ou de personagens comentando, ou de personagens gritando o nome de outro, querendo chamar atenção ou algo assim, e vai estender esse negócio, e vai passar uma impressão de, caramba, essa história não tá indo pra lugar nenhum, porque puta que pariu, não tá acontecendo nada demais aqui. Que nem o Raul disse, é só um soco normal, cara, é uma bicuda, e todo mundo impactado, todo mundo chocado. E, infelizmente, é uma mídia diferente, o anime é uma mídia diferente do mangá, e a transição não funcionou, simplesmente não funcionou. É muito complicado porque você acaba tendo mais prazer em acompanhar a Tokyo Revengers, e Tokyo Revengers se propõe a ser uma história de gangue, né, vamos ser sinceros. Sim. Você se propõe a gostar mais de Tokyo Revengers em momentos poucos, de alguns de Slice of Life, de ele se construindo ali junto com os moleques, eles trocando uma ideia, principalmente quando tem muitos dos personagens secundários, do que necessariamente no ato da luta. Até que a construção de entender qual merda que vai dar, ela não é ruim, ela é até interessante, mas ela é arrastada, primeiramente, como tudo em Tokyo Revengers, e em segundo lugar, como a gente está vendo tudo a partir de um personagem que é basicamente um lerdo igual o Takemichi, tudo se torna lerdo. E aí o que acontece, cara? Não se torna interessante o desenvolvimento da obra. Tudo se torna muito pouco gostoso de se acompanhar, porque você tem personagens interessantes em volta. Você tem até uma trama que eu acho ok, não acho a trama ruim, assim, ali, principalmente no passado. Não tô nem entrando no mérito de, tipo, vai pro futuro, descobre as coisas, quem matou quem, tudo mais. Não, eu tenho que resolver essa missão no passado. É quase aqueles filmes de ação de missão, que você tem que resolver a missão X e acabou. E mesmo nesses períodos curtos, assim, existem barrigas narrativas, e aí a partir disso constrói barrigas visuais, principalmente, que são as lutas, que são muito chatas. O Halloween Sangrento, ele era pra ser uma catarse de porradaria incrível. E, mano, eu juro pra vocês, ele acabou de um jeito que eu fiquei, que coisa chata. Foi só chato, assim. Foi só chato. E é engraçado que ele é todo em volta de um personagem que ele é maneiro, que é o Baiji. É um personagem super bacana de se acompanhar e tudo mais e tal. E todo desenrolar, é um desenrolar tão assim, tão clichê, tão carregado de coisas que a gente já viu, que você fica de sério. Eu queria ver a galera tampando a porrada, mas é o que eu falei. De vez em quando, até rolou umas porradas bacana, 10 times pra chegar no meio do campo. Então, o Draken faz isso. O Draken sai dando chute de trivela. Né, mano?
Só que vendo a briga dos olhos do Takemichi, e o Takemichi brigando é uma coisa horrorosa, gente. Tem uma hora que parece cartoon, vocês vão lembrar que ele vem andando assim, gritando, e parece que ele tá mexendo os bracinhos. Sim, e o pessoal até pergunta, ele tá bem? Ele tá bem? Será? Ele enlouqueceu? Porque, cara, é de um ridículo. E você fica olhando aquilo e você fala, tipo, irmão, é sério, esse cara ridículo é o nosso personagem principal? Eu acho que as pessoas continuam vendo o Takemichi por dó. Alguém tão ruim como você tem que evoluir na vida. E aí a gente volta na narrativa, que é, ele tem 28 anos, ele já deveria ter evoluído um pouquinho na vida. E não rola. Aí não rola, cara. Toda vez que você para pra pensar que ele tem 28 anos, não dói. Por mais que eu possa engolir um pouco a narrativa, que é o quê? Uma pessoa normal, que não foi criada nesse meio, assim, quando vê uma porradaria estancada como aquela, vai se congelar por um minuto. Mas não é a primeira vez que o Nakemichi vê uma porradaria como aquela. Ele já participou de outras. Como, por exemplo, tem um momento que o cara tá com a faca pra cima do Draken. Razoavelmente falando, tem pessoas que vão sentir medo naquele momento, que vão ficar paralisadas, não vão conseguir desenvolver. Eu até engulo esse tipo de narrativa. Só que, o autor nunca me apresentou esse tipo de narrativa. 2, é um mangá de briga, velho. Eu quero ver porrada. Uma boa porrada. Esse bem me recordo, só teve uma cena agora da minha lembrança. Eu assisti bem recentemente, assim, eu vi metade junto com as semanas e depois eu vi a semana ontem e hoje, os episódios finais. Só tem uma cena bem animada entre aspas, né? Deve ter durado 5 segundos, de luta, que é quando o Mike, ele luta com aqueles 3 caras em cima dos carros, sabe? Aqueles 3 caras da Valhalla lá, que aí tu consegue ver frames, olha só, frames em sequência deles lutando, mas isso dura muito pouco, porque o resto é só um monte de personagem estático no fundo e um personagem dando um soco, aí corta. Outro personagem dando uma cabeçada e corta. Tem até um corte muito zoado, assim, de um nível que eu assisto anime há muito tempo. E é muito difícil eu ficar impactado com isso. Que é uma cena que o Takemichi dá uma cabeçada, só que os animadores, eles meio que pegaram o Takemichi como se fosse uma coisa recortada do cenário e só arrastaram ele. Parecia que não fazia parte do cenário aquilo ali. Os caras claramente fizeram isso por causa de orçamento. Mas é feio, sabe? É muito, muito feio mesmo. Assim. É bem triste, tipo, uma série como Tokyo Revengers. Mas é mais triste ainda quando tu vê que a parte original, o mangá, ele também não dá muita ênfase nas brigas, né? Mas eu concordo com o Carlos. Devia ser uma catarse, mas não é. A batalha do Halloween sangrento é só... Ela fica broxada, né? Eu acho que isso pega narrativamente pra obra, porque o quê? Você tá vendo ali, pelo menos eu, me venderam e eu fui ver Tokyo Revengers como um mangá de delinquente. Não fui ver como um mangá de mistério, drama, qualquer outra coisa que possa ter. Eu também. Então, cheguei pra ver porrada, entendeu? E não tem. Então, assim, eu tive que apelar e começar a ler um pouquinho de Crows, voltar a ler Crows, pra me ver um pouco de coisa decente, de porradaria. Até a prequela do Great Ichironizuka, o Shonan Junaigumi, tem mais pancadaria que Tokyo Revengers. Sim, tem. Sendo que Shonan Junaigumi é muito mais comédia do que mangá de pancadaria. E tem pancadaria, porque é um mangá de delinquente também. Isso é louco, cara. É muito louco para pensar. O problema é que Tokyo Revengers, ele é um Battle Shonen que não funciona como Battle Shonen. Esse é o grande problema dele, né? É aquela obra que ela tenta abraçar o mundo, só que ela não consegue abraçar ninguém, porque o braço não fecha, sabe? Ela tenta fazer o que Erased fez muito bem, sabe? Erased tem um jeito de pegar aquele personagem principal e usar o fato dele ser mais velho pra tudo aquilo funcionar. O Tokyo Revengers não faz. Ele tenta fazer o que ReZero faz, mas ReZero, o personagem principal, ele vai ganhando experiência. O Takemichi não ganha experiência nenhuma. E ele tenta também ser um Battle Shonen clássico. Só que ele também não consegue ser um Battle Shonen clássico porque não funciona como um Battle Shonen clássico, porque 90% das cenas de ação é um soco e depois meia hora de conversa que não vai levar pra lugar nenhum. E pior, hein? Não é só em cena de ação que a gente vê isso. Eu lembro da cena que o Takemichi é escolhido pra ser o novo capitão. Nossa, cara, acho que ficaram uns 40 minutos, ficou um tempo, eu falei 40 minutos não é um grande exagero, mas ficaram um tempão de um monte de personagens falando, mas quem é esse cara? Esse cara não chegou ontem? Que não sei o quê? Mas como esse cara já chegou no topo? Que não leva pra lugar nenhum. Não leva, cara. Uma coisa é você pegar algumas cenas principais e você levar essa cena mostrando que os personagens realmente, sabe, são fodas, não sei o quê. Só que se você faz isso o tempo todo, você acaba com todo o clima que você constrói. Porque isso vira nada. Porque qualquer coisa que acontece, você tenta criar esse clima. E fica chato, e fica cansativo, e cria uma barriga que não leva a lugar nenhum. Apesar de eu achar divertido os vozerios da versão dublada, porque os comentários lá são um puro ouro. É porque a dublagem é muito boa, questão roteiro, né?
Não, assim, a gente tá falando da constituição da obra, né? Como ela é construída. Isso é zoado, cara. Zoadíssimo mesmo, assim. Fico bem triste, porque Tokyo Revengers promete muito pelo conceito dele e pela proposta, né? Mas é aquela velha história. E lá no Grindcast, que é o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil, dá uma olhada lá, né? Grindcast, a gente costuma dizer, né? A ideia é maravilhosa, é que nem fazer bolo. Quando tu vai fazer um bolo, tu pensa, eu vou fazer o melhor bolo do mundo. Tu não vai pensar, vou fazer um lixo. Tu vai pensar, vou fazer o melhor bolo do mundo. Aí, se o bolo queima, o bolo fica uma merda, o bolo não cresce, o bolo fica uma sola de sapato, ninguém vai comer essa sola de sapato e vai dizer, nossa, muito boa a ideia. Não, vai dizer, isso aqui tá uma merda. Maravilhosa a ideia de fazer o melhor bolo do mundo, mas falhou. Então, Tokyo Revengers é essa aí. Muito boa a ideia, hein? Mas pena que não deu certo. Eu não sei vocês, cara, mas acho que o maior ponto positivo da obra inteira são os personagens secundários, né? Vou ser sincero. Totalmente. O Draken, acima de tudo, mas eu já comentei isso também, eu gosto muito da Tachibana. E eu gosto das cenas que ele se impõe. A cena que a Tachibana se impõe dando tapa na cara do Mike é muito maravilhosa. Eu vou falar aqui, é um termo americanizado, mas ela tem 1 bilhão de vezes mais bolas que o Takemichi, pra qualquer tipo de assunto. Toda vez que ela aparece na obra, eu acho que a obra ganha um peso que ela não tem no resto. Um peso pro personagem no Takemichi. Porque ela é uma garota boa, ela é uma garota que se importa com ele, ela é uma garota que... Você consegue ver isso na narrativa dela. Ela não se atrai pelo Takemichi, por o Takemichi ser um cara de gangue e tudo mais e tal, pelo contrário, é pelo jeito dele. E ela se impõe com os outros, ela não tem medo, cara. Eu fico pensando muito nos momentos, essa devia ser parte do que é a personalidade do Takemichi. Não sei vocês, ela tem personalidade em certo sentido até de protagonista shonen. Ele tinha que incorporar, cara, por estar convivendo com ela. Sim. Na verdade, eu fico chateado de ter pouco tempo com ela, porque a narrativa, como a gente comentou, inicialmente trata sobre ela. Então, pra mim, vários momentos da obra, ele tinha que ir na casa dela mais vezes, trocar mais ideia com ela, marcar de ver ela mais encontro. E assim como os personagens dos moleques, dos amigos deles, que são deixados pra lá, vira e mexe, a Rina é deixada pra lá de um jeito assim, qualquer coisa também. Eles só lembram que ela existe, Goda, pra fazer uma gracinha envolvendo romance ou a Emma. Aquela do final da primeira temporada lá, da Emma saindo com o Mike, é uma piada, né? O Mike... Basicamente desceu o conceito da Tika do Kaguya-sama na Rina lá. Ai, a detetive do amor, sabe? Ah, por favor, cara, a Rina não é um gag. Ela é muito importante porque ela é a única personagem que faz o protagonista evoluir. Só tem cenas de evolução dele, de aprendizado, de se tornar alguém melhor, alguém mais forte, alguém que vai tentar resolver as situações, em cenas críticas dele com ela. Em cenas que ele tá chorando, que ela vai lá e acalma ele. Em cenas que ela vai lá e fala, ó, faz isso. Em cena que ele vai lá e faz uma promessa pra ela e ele vai lá e cumpre essa promessa mais pra frente e ela vê, pô, ele tá fazendo aquilo lá que ele falou. A gente só vê evolução, pequenas evoluções nele, quando ele está com ela. Quando ela causa essa evolução nele. Nem todo o macro, nem tudo que acontece naquele drama faz ele evoluir. Mas pequenas conversas com ela fazem. E isso é muito pouco. Porque isso acontece poucas vezes. Falando de coisas que eu gosto muito das resoluções. Eu não gosto de como chega até lá. Eu acho que todo o passado é tortuoso, é cansativo. Se salvam poucas coisas. Dá pra você resumir isso muito rápido pra chegar naquele lugar. Parece que ele escreveu 2 linhas de roteiro e depois empurrou um monte de coisa no meio. Só que as resoluções são boas. Toda vez que ele volta no futuro e mudou alguma coisa, é de uma maneira muito inteligente. Olha, ó, porque por causa daquela cena da faca lá, que ele falou que ia matar, o amigo dele foi lá e matou o cara, virou o líder, mas ele não consegue conviver com isso e se matou. Ah, cara, ele conseguiu, ele salvou, só que colocaram um outro cara no topo da gangue e esse cara foi lá e matou a menina na frente dele, esmagando o carro. Ah, ele voltou, deu tudo certo, ele virou o líder da gangue, porém, ele fica no meio daquela outra pessoa que também quer o seu líder, quer mandar em tudo, porque ele é um ponto negativo pra aquele cara. Aquele cara sabe que ele é um ponto de influência pros outros líderes, então não é bom ele continuar vivo, então ele vai lá e mata aquele cara. Ó, a gente não sabe se matou, né? O final deve ser caso uma intriga. Então, os finais são legais. O problema é como chega até ali, mas eu gosto muito de quando chega no arco do futuro e como tudo isso que aconteceu se resolveu. De que eu gosto? Tem muitas coisas ainda pra reclamar, aliás. Eu até fiquei chocado que o tempo tá passando, porque eu não consegui reclamar de tudo que eu queria reclamar. Eu gosto muito de como humanizam certos personagens aqui. Poucas obras tiram o tempo para que um personagem chegue no outro e diga muito obrigado por fazer isso. E Tokyo Revengers faz isso. Então, quando o Takemichi, por exemplo, vai visitar a casa do Draken pela primeira vez, o Draken convidou ele só pra dizer, cara, muito obrigado por estar lá comigo naquele momento e ter feito aquilo. Não só por Draken ser um personagem bom, mas isso acontece com outros personagens também. E isso me deixa feliz. Eu sei que essas cenas poderiam ser bem mais curtas e o diretor, ele gosta de deixar as cenas longas o máximo possível para ocupar muito tempo
do episódio, por algum motivo que eu não sei, mas ele faz. Mas eu gosto dessas cenas, que os personagens, eles são humanos, eles são pessoas comuns e eles agem como pessoas normais. Que eles agradecem, eles se desculpam. Eu não tô falando de se desculpar na estratificação lá hierárquica da gangue, da Toman e etc. Mas de chegar até a casa do outro e falar: obrigado por estar comigo aquele dia, obrigado por me ajudar, ou por favor, tu pode fazer isso por mim. Eu gosto desse lado de Tokyo Revengers. Pra mim, narrativamente, são os momentos que mais se compram em Tokyo Revengers. Por mais que o Slice of Life não seja o carro-chefe, e não seja o principal, e nem seja tão bom assim, são nesses momentos poucos da narrativa onde que tem uma conversa com o Draken, onde tem, o que eu já falei, a conversa com a Rina. A própria cena a aparição da Emma são coisas tão do cotidiano, e ele coloca isso de uma forma tão natural, e ele coloca isso de uma forma que a narrativa é gostosa principalmente pelos próximos personagens, não necessariamente pelo personagem principal, que ele te compra. Ele te compra te manter mais tempo naquela obra. Porque ele, no meio das brigas, que não te vendem tanto, ele te dá esses pequenos pedaços, entende? O episódio onde que ele vai visitar a casa do Draken, a gente descobre que o Draken mora num puteiro, que é maravilhoso, é um dos melhores episódios da série. Dá tempo, ele consegue construir, ele consegue narrar. É lento, em certo sentido, porque não é a proposta da obra, mas ele é bacana, porque ele dá peso, principalmente pros personagens secundários, e também consegue dar um pouco de peso pras escolhas do Takemichi, pra gente entender o porquê ele fez aquilo, o que é importante e tudo mais e tal, porque ele gosta tanto daquelas pessoas, porque ele gosta daquelas pessoas, porque a gente também gosta. A gente tá vendo tudo da ótica do Takemichi, então, o Takemichi gostar muito do Draken faz a gente também gostar dele. E isso é um acerto de roteiro, isso é uma boa construção. Não importando, aqui eu tô falando de tempo, quanto tempo que ele gasta, esse tipo de coisa. E eu acho que é nisso que Tokyo Revengers acerta e no que o Raul falou. Na verdade, eu acho que Tokyo Revengers se tornou um sucesso e a gente não pode negar isso. Tokyo Revengers é um sucesso desgraçado. Sim, claro. E ele se torna muito por causa desses dois momentos, que é a catarse, que o Raul acabou de comentar. Eu acho principalmente esses pontos. Não necessariamente ele te entrega tudo na luta, mas ele te entrega no ponto catártico, né? Em ganchos. E nesses pequenos momentos narrativos entre os personagens e entre os bons personagens, tá? Porque, por exemplo, o Mike é um personagem qualquer. O momento gancho é o famoso momento fodeu, né? Fodeu, e agora? É esse momento que Tokyo Revengers tem bastante. Eu acho que internamente a gente fala fudeu ainda mais porque a gente sabe que o Takemichi é um bundão. Eu juro pra você, naquela cena que eles têm a briga com o Draken, que tem que salvar o Draken, que ele toma uma facada e ele derrota o maluco no Mata-Leão, eu tava muito mais preocupado com o Draken e depois com as minas que aparecem do que com o Takemichi. Exatamente. As minas têm que fugir, o Draken tem que fugir e o Takemichi tem que morrer. Eu acho que todo mundo sentiu isso. Falar nisso, teve um momento que o Takemichi toma uma facada na mão, eu falei, pronto, agora ele vai mandar um Rasengan. Tá bom demais, né? Você duvida que essa facada vai ter alguma explicação no futuro de alguma coisa e blá, blá, blá? É um ponto positivo, viu? Porque depois que ele toma facada, o tempo todo aparece a cicatriz na mão dele. Sim. Isso não é esquecido. A música é boa também. Sei lá, a abertura eu acho chatíssima. Eu não tô falando da abertura nem do encerramento, eu tô falando da música. Eu acho Tokyo Revenger bem ok na questão trilha sonora, viu? Eu não acho nem, assim, fenomenal, nem ruim. Eu concordo. Eu não acho fenomenal, assim. Eu acho boa. Eu acho que pelo tema gangue, eu acho que eles poderiam abusar muito mais ali de hip hop, desses tipos de som, sabe? Que fariam todo sentido com o estilo e não usam. Rap japonês é massa, vamos ser sinceros, né, velho? Tem várias paradas. Por exemplo, eu gosto muito do encerramento, porque o encerramento parece uma abertura, tá? Mas eu concordo com o Raul, cara. Eu acho que eles podiam abusar. É porque me parece muito, não sei vocês, eu acho ele bem utilizado, mas me parece muito trilha branca, assim, essas coisas assim de montagem. Você pega umas trilhas que já são mais comuns, assim, no meio, a galera já deve ter um banco de sons ali bem feito, e eles pegaram, essa aqui encaixa, essa aqui encaixa. De vez de você ter um trabalho, assim, de entendimento melhor do que a trilha, como o Raul acabou de falar, bota um hip hopzão ali, bota um street, bota alguma coisa assim, um trapzão, alguma coisa que tá na voga, assim. Ou até o contrário, né, pensar o que fazia sucesso no Japão em anos 2000. Porque é anos 2000, né, estamos falando disso, a obra já starta pra gente. Então, o que fazia sucesso no Japão em anos 2000? Beleza, ainda tá muito caro pegar algumas músicas daquela época assim pra gente enfiar nesse anime? Pode ser, poderia valer a pena. Às vezes, quando pega uma licenciamento de uma música que é dos anos 2000, antigona, podia usar ela na Open e fazer dar todo um contexto ali. Eu acho que por isso que eu fiquei, quando o Chris falou, eu concordo mais com a Raul, eu acho ela ok. Mas quando o Chris falou, eu fiquei, porque eu esperava esse contextualização, e áudio é muito importante numa construção de audiovisual, né? Você pega, por exemplo, a cena que eles estão jogando bola, se tivesse uma trilha sonora maneira no fundo
lá, elevaria muito a obra. Pega um anime, tem alguns personagens que são de gangues. Você pega, por exemplo, sei lá, um Old Taxi. Ele tem uma trilha sonora pra esses momentos muito melhor definida que o próprio Tokyo Revenger, que se trata de gangues. Eu gosto da música, até disse boa, mas eu não tô falando da abertura e do encerramento, até porque eu prefiro, aliás, o primeiro encerramento tanto ao segundo e a abertura, né? Mas no caso da trilha em geral, eu concordo que ela é muito padrão, mas eu acho que ela tem suas potências. Por exemplo, existem cenas que são pra representar momentos catárticos, momentos de impacto, e essa trilha sonora ela vem. E a gente sente ela vindo, e quando ocorre, a música chega. A música por si só, ela entrega, infelizmente a cena não entrega. Então a música parece que ela é usada a esmo e eu fico meio chateado com isso. Parece que poderia ser usada melhor se a cena fosse melhor, mas eu gosto de como ela é utilizada. Então acho que a direção soube utilizar muito bem o que eles fizeram. Tem aliás, uma muito boa que geralmente, por exemplo, a cena da coroação do capitão e não sei o que, ou a cena da superação do Takemichi na batalha, que geralmente é uma que começa bem lentamente, e aí tem uma espécie de coro onde se estabelece várias camadas de voz, e aí depois ela cresce, que é pra nos entregar uma cena mais de superação, né? Nossa, é agora que vai. Só que infelizmente o Takemichi nunca entrega nada assim, né? Então é meio triste não termos, né? Então e não chega. Mas eu gosto da música, eu acho que ela fez um ótimo papel, e é disso que eu me refiro. Eu tive uma impressão, que eu vou jogar essa provocação aí pro Carlos e pro Raul. Vocês tiveram a impressão de que se essa obra não fosse shounen, ela seria melhor? Não. Também não. Porque ia ser uma obra que não explica nada de qualquer forma, mas sem porrada. Aí que tá. O tempo todo que eu vi essa obra, eu pensei, caramba, olha quantos assuntos e coisas maduras que eles estão falando do Tokyo Revengers. Tem adolescente roubando, tem adolescente cometendo assassinato, tem gente cometendo atos bem ilícitos. É sobre máfia. Tem morte, tem crime organizado. Fala sobre um monte de assunto que normalmente a gente não encontra em todo o seu shounen normal aí da Shonen Magazine e da Shonen Jump, né? Então eu pensei, poxa, parece que essa marra que tem em Tokyo Revengers ao shounen é o que faz os meninos terem 12 anos, sabe? Porque não faz sentido eles terem 12 anos e estar pilotando uma moto, mas eles têm que ter 12 anos porque o público que lê tem 12 anos. É isso que eu tô dizendo. Parece que se não fosse shounen, talvez a obra pudesse ir além do que ela é e seria melhor. Respondendo a tua pergunta, eu acho que não, pelo simples motivo que os defeitos da obra não interferem na faixa etária dos personagens. O que os personagens têm de bom, eles continuariam tendo de bom, e os problemas de roteiro não mudariam com eles mudando de idade. Porque, razoavelmente, existe algum peso nas merdas que os moleques fazem. Fala sobre reformatório, tem um monte de coisa. Então, eles acabam matando o irmão do Mike, né? É uma parte bem pesada da obra. Os moleques são presos, vão parar no reformatório. Isso deixa o Kazutora meio biruta, porque ele foi parar no reformatório. Ele já era, mas isso deixa ele mais biruta ainda. Então, tipo, eu até acho que, assim como na Catarse, o peso dado por Tokyo Revengers pra certas decisões é ok. O meu problema é que a narrativa construída pelo do autor, pra mim, não ia mudar em nada. Os problemas iam continuar todos ali, igual o Raul falou. Se o cara tivesse tirado a viagem no tempo, a narrativa podia ser melhor. E vamos agora para o momento catártico desse podcast, para as considerações finais e notas para Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Eles falam certinho no japonês? Ou seria Revengeru? Seria, sei lá, Tokyo Revenger. Muito bom. Este é um anime que eu acompanhei a temporada inteira. Eu acho ele melhor um anime episódico do que uma maratona. Acho que ele vai entregar mais, e eu acho que os pontos de catarse dele, como eles são bons, eles vão te prender, né? E semanalmente, algumas coisas muito chatas que você vê em Tokyo Revengers, você esquece, né? Vai passando. Mas é muito complicado acompanhar uma história onde o personagem principal é muito ruim. Muito ruim. Takemichi é um personagem principal muito ruim. E eu conheço muita gente que dropou essa obra por causa do personagem principal. E não dá pra você negar isso. A narrativa piora muito por causa do Takemichi. A narrativa tem vários problemas que nós já comentamos durante todo o podcast, não vou me alongar muito nisso. Narrativas duais que não funcionam, narrativas do próprio personagem que não funcionam. Isso me entristece, cara. É um roteiro que ele tem boas ideias, mas de boas ideias o mundo tá cheio, inclusive o inferno, diz o ditado, e que várias delas não funcionam. Ao contrário
contrário, o cara me consegue construir um grupo de personagens secundários que são muito interessantes, cara. Tem um personagem que aparece já no final da série, né, que ele não tem muito destaque. Ele é líder do grupo de coisas pra fazer da casa, que é o Mitsuya. Que é um personagem super legal, que você vai acompanhando assim, e aí você encontra ele no colégio, e o maluco faz tricô, cozinha, o maluco é um dono de casa completo. Sonho de consumo de muita gente aí, você olha assim, esse cara podia ter muito mais tempo de aprofundamento. O próprio Shifuyu é um personagem legal, o Baji, os personagens são legais. Tokyo Revengers consegue construir personagens secundários legais. E aí isso é o mínimo que um shonen tem que fazer. E o segundo mínimo que ele tem que fazer é o quê? Uma porradaria bacana. E ele não faz. Sendo assim, cara, pegando tudo que Tokyo Revengers tem pra fazer, eu vou dar um 6zinho. E ó, que é com gosto, hein? É com gosto, 6 aí, porque podia ser menos. O meu carinho pelos personagens secundários da obra, e eu acho que os cliffhanger que o cara consegue colocar vão. Mas é isso, eu acho que não passa disso. Um 6zinho, 6,5 se você gostar bastante da obra, porque de vez em quando tem uns episódios que são doídos. Ai, cara, Tokyo Revengers me incomoda em uns níveis assim, não consigo expressar aqui, porque eu tava acompanhando semanalmente, tava gostando disso aí. Disso aí, já tô falando assim, já tô coisificando, né, a obra, né? No Rio, a gente tem a mania de falar assim, essa merda aí, a gente tá falando bem das coisas, tá? Eu tava assistindo isso daí, e aí eu tava achando legal. Eu acho que esses arcos do início, assim, né, do Takemichi, se conhecendo e tal, sendo introduzido ao Draken, ao Mike e tal, é da hora. E ele é tolerável, gostável, porque, que nem a gente comentou, né, a empatia tá ali. Só que à medida que vamos vendo que esse personagem não sai do lugar, aí não funciona mais. Não dá. A obra é cheia de problemas e eu não vou ficar repetindo o que a gente falou. A direção, eu acho que a escolha de fazer do jeito que eles fizeram essa adaptação é um problema exclusivo do diretor, tá? Eu acho que isso é muito problema dele. Eu não vou perdoar ele por isso. Não perdoo ele por isso. Porque, poxa, vamos ser sinceros, esse anime tem o quê? 19 minutos de história mesmo por episódio. Porque ele começa repetindo um monte de cena do episódio anterior. Aí tem abertura e encerramento e de história mesmo, 19 minutos. E ele ainda fica estendendo essas coisas com um monte de flashback bobo. Então tem uma cena que eu fiquei até puto, que é a do Yakisoba lá, do vice-capitão da primeira divisão, que eu esqueci o nome. Mafuyu. Yakisoba do Mafuyu com o Baji, né? Que ele fala, a gente dividiu o Yakisoba. É interessante que quando o Baji, ele tá ferido no colo do Mafuyu, ele fala, me compra um Yakisoba. E aí, no episódio seguinte, tá lá o Mafuyu com o Yakisoba. E por algum motivo, o diretor decidiu que o espectador provavelmente não lembrava que o Baji pediu um Yakisoba e um flashback. Me compra lá um Yakisoba. E aí mostra ele com o Yakisoba na mão. Por favor, cara. Parece que tu tá pegando desculpas em qualquer lugar pra poder entupir esse episódio de informações, pra ocupar tempo. E é isso que eu senti em Tokyo Revengers. Estava sendo enrolado o tempo todo. Eu estava sendo enrolado o tempo todo, de diversas formas. Isso me incomoda. Não é que eu não gosto de flashback, não, mas o bagulho aconteceu no episódio anterior, por favor. Se tivesse acontecido no segundo episódio, tudo bem, eu perdoaria. É porque flashback é um dispositivo de roteiro aí que faz sentido e pode ser usado, né? Não é proibido. Outro negócio é que esse Halloween sangrento não faz sentido nenhum. Porque o que o Takemichi fez no Halloween sangrento que mudou o futuro? Nada. Ele não fez absolutamente nada. Ele estando lá ou não mudou nada. Mas ele inspirou o pessoal. Beleza, mas isso foi o suficiente pra mudar a história? Eu não entendi. Foi isso só? Ô, Cris, sabe o que ele fez? Ele transformou uma briga em um dramão. É isso que ele fez. Ele usou o verdadeiro poder dos Battle Shonen, que é o poder da amizade, cara. Se ele não tivesse segurado a Baji lá, ele não tinha sido esfaqueado, velho. O Takemichi tem um sério problema, além de tudo que a gente falou, de ele pensar demais. Tá acontecendo uma ação, ele... o que eu faço agora? E agora? O que eu faço? Eu faço o quê? O que eu faço? Oh, Deus, oh céu, pra onde vamos? Por isso que a gente não gosta dele. O Christian tá dizendo que o personagem tem que pensar rápido. Não, velho. Mas o tempo todo, em toda situação, não importa. O cara foi pro futuro, ele viu, ele sabe das coisas, voltou pro passado, ele vê um negócio acontecendo na frente dele e fica, e agora? O que eu faço? Ele tava falando com o Naoto no futuro sobre isso. Não faz sentido, gente. É um personagem, assim, que me incomoda. De verdade. Enfim, Tokyo Revengers é uma série muito medíocre pra mim. Eu vou parar de ver se sair segunda temporada. Não, eu vou ver, porque, né, eu terminei esse negócio, eu quero ver até o final, eu quero ver o que vai acontecer. Significa que eu não tenho esperança? Não, eu acho que o autor do mangá, ele tem... E a direção vindoura de uma segunda temporada pode transformar a coisa numa obra excepcional, além de todas as expectativas que a gente pode ter de uma segunda temporada de Tokyo Revengers com base no que a gente viu aqui. Pode mudar de estúdio, pode mudar, sei lá, de equipe,
equipe pode mudar de diretor, o autor pode ter um momento ali de inspiração, porque o último episódio dessa primeira temporada, ele nos leva pra um caminho que até então não tínhamos visitado, né, na série. E eu acho isso da hora, eu acho isso legal. Tem a oportunidade de a gente ir mais adiante. Tokyo Revenger pra mim é um anime medíocre, não acho que vai ser muito além disso. Ai, mas eu gosto, tudo bem. Eu vejo que o público ama muito por causa de dois grandes personagens aí, o Mike e o Drake. Os outros personagens são legais, tem aí o Baji, mas infelizmente a grande maioria dos outros personagens são todos vazios, porque a gente nem sabe nada sobre eles. Eles só existem e a gente só sabe que, nossa, eles são foda. Beleza, são foda por quê? Porque eu não sei, porque eles não mostram. Aliás, eu tenho um monte de alunos de várias idades, eles adoram Tokyo Revengers aí, eles assistem, eles gostam muito de quem? Do Mike e do Draken. Ninguém fala do Takemichi, porque ele é um lixo. Se você botar a Rina pra brigar no lugar do Takemichi, ela vai bater mais que o Takemichi, eu tô falando sério. Então minha nota aí, Tokyo Revengers, prestando muito respeito ao Draken e o Mike, é 5. É 5, porque tem coisas que eu gosto, mas infelizmente todas as coisas negativas que eu falei puxam pra baixo. Então vai ficar aí, medíocre, no meio termo, no meio do caminho, tá? E o outro parênteses aqui é a censura, né? Eu não vou entrar aí no mérito de tem que ter ou não tem que ter censura, porque eu acho isso aí uma, né? Nem tem que se debater, mas o que eu quero debater é o quão porca foi a censura. Nos primeiros episódios foi terrivelmente porca ali, com até imagens inteiras, cenas inteiras sendo totalmente cobertas, uma faixa preta ou uma faixa branca, mas nos episódios mais adiante, da metade em diante da série, a censura do Manji, né, que lembra bastante a suástica, né, e tal, ela foi de uma maneira mais esperta, né, só colocar uma faixa preta ali onde aparecia o Manji e não precisavam mais censurar a cena toda. Tava bem feia nos primeiros episódios, não sei se vocês perceberam isso. Eu não vejo Tokyo Revengers como um anime mediano. Eu vejo que ele tem mais problemas do que soluções. Ele tem seus momentos? Tem. Só que a maioria do tempo ele passa no passado e é no passado que tá a maioria dos problemas. Se a gente tem, sei lá, um anime dividido em 24 episódios, onde pelo menos 18 desses episódios você poderia pular vários momentos porque não leva a lugar nenhum. É um momento de roserio, é um momento de diálogo que não leva a nada. Um momento que era pra ser super engraçado não leva pra lugar nenhum. O momento que o Drake leva o Takemichi pra casa dele, falando que vai conversar com ele, e no fim das contas ele fala assim, esse aqui é no meu quarto. Olha, eu nunca levei nenhum amigo além do Mike aqui, viu? Tchau. E é isso! Ele fala, valeu, é isso, valeu, é isso. Não vai pra lugar nenhum. Esse é o grande problema do anime. São vários momentos que levam de nada a lugar nenhum. A gente tem aqui no MDA um anime que ele é a fronteira do mediano, porque ele é a nota 5, né? A menor nota do MDA até então, uma nota 5, que é Digimon Fronteira. Na minha opinião, Tokyo Revengers não é melhor que Digimon Fronteira em nenhum momento. E eu acho que a gente criticou muito Digimon Fronteira quando teve o episódio dele. É verdade, né? Puta merda. Então, eu não vou dar 5 pra um anime que é pior, na minha opinião, do que um anime que tomou nota 5. Ele pra mim é pior que o Digimon Fronteira. Ele pra mim é pior do que o filme de Kimetsu no Yaiba, que teve 5,9. Ele pra mim é pior que o Shaman King, que foi um anime que ficou com 5,4. Ele pra mim é pior do que Reborn, que é 5,2. Ele é pior que todos esses animes. Então pra mim ele não é um anime mediano. Pra mim ele é um anime abaixo da média. Com isso em mente, pra mim a nota pra ele é 3,5. Cara, ô Raul, realmente, fui convencido. Eu vou dar aí 13,5 pra ele também. Realmente, cara, eu tô lembrando que Digimon Frontier é muito melhor que essa merda, velho. Eu fui convencido que eu tenho que dar uma nota menor do que Shaman King. Eu não lembro qual foi a nota de Shaman King, mas eu não dei 5 pra Shaman King, então eu vou dar 5. Sinceramente, eu gosto muito do casting de secundários dele, mas é uma obra muito cheia de problema. Em respeito ao Draken e o Mike, mas eles não seguram tudo nessa barra toda. Eu acho que 13,5 é uma boa nota aí pro Tokyo Revengers. Eu vou até diminuir minha nota aqui no My Anime List. E com 2 3,5 aí de última hora e um 5, nós ficamos com a média redonda de 4 pra Tokyo Revengers, agora sendo a menor nota do MDA. Significa que senhor ou senhora, senhorito ou senhorita ouvintes tem gostos ruins para anime? Não, é que provavelmente tu é muito passional e se apaixonou pelos personagens desse anime, que aliás eles têm personagens incríveis, como o Draken e o Mike. Mas se nós olharmos objetivamente essa obra aí, tecnicamente, tem uns sérios problemas, né? A gente tá avaliando tecnicamente. Como anime, ele é um entretenimento. Se você pegar a sessão da tarde, muitos dos filmes que passam na sessão da tarde são medianos pra baixo, mas é um entretenimento, é um filme pra você assistir durante a tarde. Tokyo Revenger, ele é um entretenimento. E não tem problema nenhum de você gostar de um anime que, pra nós, olhando parte técnica, seja abaixo da média. Como um entretenimento, se você gosta, tá ok e tá certo. É você que tem que gostar, não é a gente. Exatamente, cada um com seu qual. Enfim, quer nos criticar porque nós demos 4 pra Tokyo Revenger? Quer que nós dê nota baixa pra outro anime que você gosta? Manda aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. Digimon Frontier é melhor. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that
Even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of their